Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Saca Sua História. Hoje a gente vai falar um pouquinho da história do Brasil, começando pelo primeiro reinado. A gente vai fazer uma sequência de vídeos passando pelo primeiro reinado, pelo período regencial e pelo segundo reinado, para ajudar exatamente os alunos que estão se preparando para o Enem. Imagina só, depois de mais de uma década vivendo no Rio de Janeiro, cercado de palácios improvisados, festas e privilégios, a família real portuguesa resolve voltar para casa. O ano é 1821. E não é porque estavam com saudade do pastel de Belém. A decisão foi praticamente forçada pela Revolução Liberal do Porto, que sacudiu Portugal no ano anterior. O povo português queria o rei de volta e, de quebra, exigiu uma constituição que limitasse o poder da monarquia. Até aí, tudo bem. O problema é que as cortes portuguesas também tinham um plano nada simpático para o Brasil: nos rebaixar de novo a colônia. Queriam fechar os órgãos administrativos criados desde 1808, mandar as decisões políticas para Lisboa e acabar com a autonomia conquistada nos últimos anos. Dom João VI, vendo que não ia ter como escapar da pressão, arrumou as malas e embarcou para Lisboa. Mas antes deixou aqui o seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente, na esperança de manter o Brasil na órbita portuguesa. Só que, com as ordens das cortes cada vez mais abusadas, as elites brasileiras começaram a se perguntar: será que não está na hora de romper de vez com Portugal? E esse questionamento logo viraria a ação. O que começou com cartas e decretos, atravessando o Atlântico, logo se transformaria em batalhas sangrentas. Janeiro de 1822. As pressões para que Dom Pedro volte a Lisboa estão cada vez maiores. Mas no dia 9 de janeiro, ele bate o pé e solta a frase que ecoaria pelos séculos: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. O dia do fico não foi só um ato de coragem. Foi um recado claro de que o Brasil não ia mais aceitar as ordens de Portugal cegamente. Guiado por José Bonifácio, Dom Pedro começa a agir como chefe de Estado. Cria um governo próprio, manda ignorar as ordens de Lisboa e organiza suas tropas. E aí, no dia 7 de setembro de 1822, às margens do riacho Ipiranga, a cena que todo brasileiro conhece: espada erguida, grito de independência ou morte e a separação formal de Portugal. Independência ou morte não foi muito bem assim, mas isso fica para outro vídeo. Mas calma. Independência no papel não significa independência na prática. Várias províncias, Bahia, Maranhão, Grão-Pará, continuaram leais a Lisboa. E é aí que começam as guerras de independência. A independência do Brasil não foi tão pacífica assim como muita gente fala, né? Na Bahia, a luta foi intensa, com destaque para a Batalha de Pirajá, em novembro de 1822. Só em 2 de julho de 1823, os portugueses abandonaram Salvador. No Maranhão, a resistência caiu apenas em julho de 1823, depois da chegada das tropas do mercenário escocês Lord Cochrane. E no Grão-Pará, a adesão ao Brasil aconteceu na marra, com a mesma presença da esquadra de Cochrane em agosto daquele ano. Foi uma guerra que custou vidas, dinheiro e alianças. Portugal só reconheceria oficialmente a independência em 1825 e ainda cobrou uma indenização milionária que o Brasil teve que pegar emprestado da Inglaterra. Com o país oficialmente livre, vinha aí a próxima missão: decidir como seria governado.
Mas o que poderia ser uma festa democrática acabou virando a Noite da Agonia. (1823). A euforia da independência ainda estava no ar quando se reuniu a Assembleia Constituinte para escrever a primeira Constituição do Brasil. A ideia era criar uma monarquia constitucional, inspirada nas de outros países, um imperador, mas com poderes limitados por um parlamento. Só que Dom Pedro não gostou nada do que estava sendo proposto nessa Constituição. Muitos deputados queriam reduzir drasticamente o poder dele e dar mais autonomia às províncias. Para o imperador, isso era a receita para o caos. Então, na madrugada de 12 de novembro de 1823, veio o golpe. Tropas cercaram o prédio, dissolveram a Assembleia, prenderam deputados e enviaram alguns para o exílio. Esse episódio entrou para a história como Noite da Agonia. Poucos meses depois, em 25 de março de 1824, Dom Pedro outorgou a primeira Constituição brasileira. E ela tinha uma novidade: o poder moderador, exclusivo do imperador, o que lhe permitia intervir em qualquer um dos outros poderes e nomear e demitir à vontade as autoridades que ele quisesse. Claro que isso não caiu bem em todo o país. Em Pernambuco e no Nordeste, eclodiu a Confederação do Equador, que era um movimento republicano e separatista, que rejeitava o centralismo de Dom Pedro. A revolta foi sufocada com violência, e líderes como Frei Caneca foram executados. Mas se a política já estava pegando fogo, a economia estava prestes a colocar ainda mais lenha nessa fogueira. O Brasil independente começou a vida já devendo caro. Para que Portugal reconhecesse nossa independência, tivemos que pagar 2 milhões de libras esterlinas. Quanto será que dá isso hoje em dia, hein? Dinheiro emprestado pela Inglaterra, o que nos colocou de joelhos diante dos interesses britânicos. E então, em 1825, veio a Guerra da Cisplatina. O motivo? Disputa pelo território que hoje é o Uruguai, contra as Províncias Unidas do Rio da Prata. O conflito foi longo, caro e um fiasco. Apesar de batalhas como Ituzaingó, ninguém saiu realmente vencedor. O resultado, em 1828, foi a criação da República Oriental do Uruguai. E para o Brasil, ficou com um gosto amargo de derrota. Enquanto isso, a crise política se aprofundava. Quando Dom João VI morreu em 1826, Dom Pedro herdou também a coroa de Portugal. Embora tenha abdicado rapidamente em favor da filha, essa conexão reforçou a imagem de que ele estava mais preocupado com a Europa do que com o Brasil. O povo começou a reclamar de tudo: da economia, da guerra perdida, dos impostos altos e do luxo da corte. A imprensa oposicionista ganhava força e os boatos contra o imperador se espalhavam como rastilho de pólvora. E foi justamente numa explosão nas ruas que o reinado de Dom Pedro começou a ruir. Março de 1831. O Rio de Janeiro vive dias de tensão. Grupos de brasileiros e portugueses começaram a se enfrentar nas ruas, trocando insultos, pedras e garrafas. O episódio ficou conhecido como a Noite das Garrafadas e mostrava de forma violenta a divisão entre os que apoiavam e os que odiavam o imperador. A popularidade de Dom Pedro estava no chão. Liberais exigiam reformas, militares questionavam sua liderança e comerciantes reclamavam da crise. Cercado de inimigos e sem apoio do parlamento, Dom Pedro I decidiu que não dava mais para continuar. No dia 7 de abril de 1831, ele abdicou do trono brasileiro em favor do filho de apenas 5 anos de idade, Dom Pedro II. Embarcou para a Europa, deixando o país nas mãos de um governo regencial que logo enfrentaria suas próprias crises.
O primeiro reinado terminou como começou, em meio a disputas, divisões e instabilidade. Um período que nos deu independência e constituição, mas também mostrou o preço alto de construir uma nação do zero. Se você acha que essa história foi turbulenta, espera só até você conhecer o que aconteceu nas regências, no período regencial, onde revoltas, golpes e guerras internas quase rasgaram o mapa do Brasil. Imagine um império recém-nascido, que mal tinha consolidado sua independência, e de repente, em um único dia, vê seu imperador, o homem que havia proclamado a independência, abandonar o trono e ir embora para a Europa. O que fazer quando o país inteiro descobre que seu novo chefe de Estado é um menino de apenas 4 anos de idade? Essa é a história do Brasil entre 1831 e 1840, um dos períodos mais turbulentos e decisivos da nossa história, o período regencial, um tempo de crises, disputas políticas, revoltas sangrentas e experimentos institucionais que transformaram o Brasil quase em uma república, mesmo ainda sendo formalmente um império. E é dessa década de caos, entre a abdicação de Dom Pedro I e a coroação de Dom Pedro II, que vamos falar hoje. A história começa em 7 de abril de 1831. Dom Pedro I, desgastado por crises políticas e pessoais, é pressionado por grupos de liberais e moderados a deixar o trono. O imperador, que já tinha enfrentado críticas por sua proximidade com interesses portugueses e por seu estilo autoritário, já não tinha apoio popular. As ruas do Rio de Janeiro se enchiam de protestos. O clima político era insustentável. E até setores militares começaram a se afastar dele. Para piorar, a morte de sua esposa, Leopoldina, e o casamento impopular com a Marquesa de Santos havia contribuído para o seu isolamento. A decisão foi inevitável: abdicar. Mas ao fazer isso, Pedro I deixou o Brasil em uma situação delicada. Seu sucessor, Dom Pedro de Alcântara, tinha apenas 5 anos. A imagem é quase surreal. Um país continental, com enormes diferenças regionais, passando por crises econômicas e políticas, sendo entregue ao nome de uma criança. Por isso, não era possível que o pequeno Pedro governasse sozinho. Era preciso criar um sistema de governo que garantisse a transição até que o menino pudesse assumir de fato o trono. E foi assim que nasceram as regências. O primeiro arranjo político foi a Regência Trina Provisória, em 1831, formada imediatamente após a abdicação. 3 regentes governariam até que a Assembleia Geral definisse como seria o poder. Foi uma solução emergencial, uma forma de não deixar o país acéfalo em um momento tão crítico. Pouco depois, foi estabelecida a Regência Trina Permanente, entre 1831 e 1835. Novamente, 3 regentes foram escolhidos, agora de maneira mais estável, para tentar equilibrar forças políticas liberais, moderadores e conservadores. O sistema parecia democrático e representativo, mas na prática era lento, dividido e constantemente conflituoso. O Brasil vivia quase como uma república parlamentar. O poder estava nas mãos de políticos eleitos e não de um imperador. Mas essa experiência democrática ainda era imatura, e a instabilidade logo deu sinais claros. Em 1834, com o ato adicional, uma grande mudança foi aprovada. Permitia-se a regência una, ou seja, a eleição de um único regente. A expectativa era que, com um líder central, as decisões seriam mais rápidas e eficazes. O primeiro regente uno foi Diogo Antônio Feijó, em 1835. Feijó representava os setores liberais e buscava descentralizar o poder, mas ele enfrentou a resistência da oposição conservadora e a explosão de revoltas regionais.
Cercado de crises e sem apoio suficiente, ele renunciou logo em 1837. Seu sucessor foi Pedro de Araújo Lima, que depois se tornaria o Marquês de Olinda. Araújo Lima era um conservador centralizador e tentou impor mais autoridade ao governo central, sobretudo diante da onda de rebeliões que sacudia o Brasil. Era um regime experimental, instável, que tentava dar conta de um país enorme, dividido com elites provinciais cada vez mais insatisfeitas, e foi exatamente nessa brecha de fraqueza do poder central que surgiram as grandes revoltas regenciais. O período regencial pode ser resumido como um tempo de insatisfação. Sem a figura de um imperador forte para unificar o país, cada província começou a expressar seus próprios interesses, e muitas vezes de forma violenta. A cabanagem foi uma das revoltas mais sangrentas da história do Brasil. Ela aconteceu no Pará e envolveu, sobretudo, as camadas mais pobres da sociedade: indígenas, ribeirinhos, negros e mestiços, que viviam em condições precárias. O nome vem das cabanas humildes em que moravam. Essa população se revoltava contra as elites locais e contra o governo imperial, acusando-os de abandono e exploração. A cabanagem chegou ao ponto de tomar a capital, Belém, e instalar um governo próprio. Mas a repressão do governo central foi brutal. Estima-se que cerca de 30% da população do Pará tenha morrido, algo em torno de 30 mil pessoas. Depois falam que o Brasil sempre foi pacífico, né? A mais longa e emblemática das revoltas regenciais foi a Revolução Farroupilha, ou também conhecida como Guerra dos Farrapos, que durou 10 anos. Os gaúchos, produtores de charque, aqui por nós conhecidos como carne seca, estavam insatisfeitos com os altos impostos cobrados pelo governo imperial e com a concorrência da carne vinda do Uruguai e da Argentina. É problema de taxação, certeza. Em 1835, decidiram se rebelar e chegaram a proclamar a República Rio-Grandense. Em 1839, o movimento se expandiu para Santa Catarina com a chamada República Juliana. Embora tivesse motivações econômicas e políticas ligadas às elites gaúchas, a revolta também mobilizou camadas populares, incluindo escravizados que lutaram em troca da promessa de liberdade. A guerra só terminou em 1845, já no segundo reinado, com a assinatura da Paz de Poncho Verde. Na Bahia, o movimento foi liderado por Francisco Sabino, um médico que deu nome à revolta. A Sabinada também tinha caráter republicano e separatista. Queria instalar uma república provisória até que Dom Pedro II atingisse a maioridade. Esse detalhe mostra como havia contradições no movimento. Não se rejeitava totalmente a monarquia, mas sim a regência, esse período conturbado que a gente está falando. Os rebeldes acreditavam que só um imperador legítimo poderia governar, e não regentes escolhidos politicamente. A revolta foi reprimida em 1838 com violência, resultando em milhares de mortos. A balaiada foi talvez a mais popular das revoltas regenciais. Lideradas por artesãos, vaqueiros, pequenos produtores e até escravizados, a revolta foi uma explosão de descontentamento social contra as elites políticas do Maranhão e contra a centralização do poder. O nome veio de Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, um artesão fabricante de balaios. Só eu que sempre achei estranho os nomes das revoltas regenciais. Que acabou se tornando um dos símbolos do movimento. Os revoltosos chegaram a dominar parte do interior do Maranhão, mas a repressão do governo imperial foi feroz, comandada pelo futuro Duque de Caxias. Essas revoltas mostram o retrato de um Brasil fragmentado, onde a ideia de unidade nacional ainda era frágil e constantemente ameaçada. O governo regencial mal tinha tempo de respirar entre uma rebelião e outra. Com tantas crises e revoltas, crescia no parlamento e entre a população
A ideia de que apenas a presença de um imperador poderia dar legitimidade e estabilidade ao país. Mas havia um problema. Dom Pedro II só poderia assumir oficialmente ao trono aos 18 anos, em 1843. Os liberais, buscando recuperar espaço político, viram uma oportunidade. Lançaram a campanha pela antecipação da maioridade do príncipe. Argumentavam que o Brasil precisava de uma figura central para unir o povo, mesmo que fosse um imperador adolescente. A pressão deu certo. Em 1840, foi declarado o chamado golpe da maioridade. Olha o golpe aí! A Assembleia, por aclamação, antecipou a maioridade de Dom Pedro II para apenas 14 anos de idade. Não foi apenas um gesto simbólico, foi uma jogada política, costurada principalmente pelos liberais, que acreditavam que com o jovem imperador teriam mais espaço no poder. Em 23 de julho de 1840, Dom Pedro II assumiu oficialmente o trono brasileiro. Sua coroação não foi apenas a ascensão de um jovem imperador, mas também o fim de uma das fases mais turbulentas da nossa história. O período regencial terminava e começava o segundo reinado. Dom Pedro II ainda era um adolescente tímido, reservado, mas rapidamente se transformaria em um dos símbolos mais duradouros do Brasil monárquico. Reinaria por quase 50 anos, até 1889, sendo lembrado como o monarca filósofo, o imperador que buscou estabilidade, progresso e ciência. O menino que herdou o trono aos 5 anos e que só assumiu de fato aos 14, se tornaria a figura central de um império que sobreviveria a crises, revoltas e guerras. Então é isso. Concluímos o período regencial. E o nosso próximo vídeo a gente vai falar sobre o segundo reinado. Quando falamos do segundo reinado, estamos nos referindo a um dos períodos mais longos e estáveis da história política brasileira. Mas, para entender por que Dom Pedro II foi chamado tão cedo ao trono, é preciso lembrar que o país estava mergulhado em uma das fases mais conturbadas de sua história, o período regencial. E nós já temos um vídeo aqui sobre o período regencial. Assiste lá. Depois da abdicação de Dom Pedro I, em 1831, o Brasil se viu sem um imperador adulto. O herdeiro, Pedro de Alcântara, tinha apenas 5 anos. Assim, o país foi governado por regentes, homens escolhidos para administrar em nome do pequeno príncipe. Mas o resultado foi instabilidade, revoltas em todas as regiões e uma sensação constante de que o império poderia ruir a qualquer momento. Enquanto outros países da América Latina estavam se fragmentando em pequenas repúblicas após suas independências, o Brasil corria o risco de seguir o mesmo caminho. Para evitar isso, a elite política e econômica precisava de um símbolo de unidade. E esse símbolo era justamente a figura do imperador. A questão era, como colocar um adolescente no trono sem parecer um ato desesperado? A resposta foi simples. Inventaram a solução política chamada golpe da maioridade. Em 1840, com apenas 14 anos de idade, Pedro de Alcântara foi declarado maior de idade e apto a governar. A manobra, que ficou conhecida como golpe da maioridade, foi articulada pelo Partido Liberal, que acreditava que o imperador jovem poderia ser mais receptivo às suas ideias. Tudo na política é interesse, né? No entanto, na prática, o que se viu foi que Dom Pedro II não seria apenas um fantoche da política. Em 1841, ele foi coroado imperador do Brasil em uma cerimônia cheia de pompa no Rio de Janeiro. Mas vale destacar, embora a imagem fosse de um jovem no trono, Dom Pedro II era, na verdade, uma figura construída politicamente. Desde pequeno, ele havia sido educado com rigor para reinar. Sua rotina incluía aulas de línguas,
história, ciências e administração. Enquanto outros jovens de sua idade se divertiam, Pedro crescia como uma espécie de rei filósofo, preparado para governar um império enorme. Essa educação moldaria o tipo de governante que ele se tornaria: culto, estudioso, amante das artes e das ciências, mas também bastante distante emocionalmente, com uma postura quase fria diante da política. Bom, a coroação ela não resolveu automaticamente os problemas. O Brasil ainda estava em ebulição. O imperador e seus ministros precisaram enfrentar uma série de revoltas que ameaçavam a integridade do império. Entre elas, a mais longa foi a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, que já vinha desde 1835. Tratava-se de um movimento republicano liderado por estancieiros descontentes com os altos impostos e a política centralizadora do Rio de Janeiro. A guerra durou 10 anos e só terminou em 1845, já sob Dom Pedro II, com um acordo relativamente pacífico conhecido como Tratado de Poncho Verde. O governo imperial aceitou anistiar os rebeldes e incorporar muitos de seus oficiais ao exército brasileiro. Olha a anistia aí, ó. Desde quando ela vem? Outra revolta importante foi a Praieira, em Pernambuco, de 1848 a 1850, inspirada em ideias liberais e até socialistas que circulavam na Europa naquele mesmo ano de revoluções. A Praieira exigia maior participação popular, liberdade de imprensa e combate ao domínio político da aristocracia rural. Essa, diferentemente da Farroupilha, terminou com forte repressão militar, mostrando que o Império não toleraria ideias que questionassem sua base de poder. Além disso, durante todo o Segundo Reinado, houve revoltas urbanas e rurais menores, motins de escravizados e protestos contra recrutamentos militares. O padrão de resposta do governo era claro. Quando havia espaço para acordo, buscava-se a conciliação. Mas quando as ideias punham em risco a ordem imperial, a repressão era imediata. Dom Pedro II entendia que a unidade territorial era o seu maior trunfo. Se o Brasil se fragmentasse, como as ex-colônias espanholas, o império não sobreviveria. O reinado de Dom Pedro II foi longo, atravessando praticamente todo o século XIX. Para administrar o país, ele contou com um sistema político curioso, apelidado de parlamentarismo às avessas. Na prática, o imperador tinha o poder de escolher o presidente do Conselho de Ministros, equivalente ao primeiro-ministro. Ou seja, não era o parlamento que escolhia o chefe de governo, mas o imperador que decidia quem deveria governar, e só então buscava o apoio parlamentar. Isso lhe dava enorme poder de barganha entre os partidos liberal e conservador. Quando um governo se desgastava, o imperador simplesmente nomeava outro, garantindo certa estabilidade e evitando crises mais profundas. Mas se Dom Pedro II era pragmático na política, era também um monarca ilustrado, com enorme interesse por ciência, educação e tecnologia. Ele falava diversas línguas, correspondia-se com cientistas europeus e chegou a ser membro da Academia de Ciências Internacionais. Incentivou a construção de ferrovias, telégrafos, a vinda de imigrantes europeus e o florescimento das artes no Brasil. Sua paixão pela cultura e pela inovação o tornaram um imperador respeitado no exterior. Foi recebido como intelectual em viagens pela Europa e pelos Estados Unidos. Em muitas ocasiões, preferia conversar com cientistas e escritores a lidar com políticos. Era um entusiasta da fotografia, do fonógrafo de Thomas Edison e da nascente arqueologia. Essa imagem de imperador culto ajudava a legitimar a monarquia, mas também criava um contraste. Enquanto o soberano discutia avanços científicos, milhões de brasileiros permaneciam analfabetos
e vivendo sob o peso da escravidão. Dois grandes temas marcaram a segunda metade do Segundo Reinado: a escravidão e a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai durou de 1864 a 1870 e foi o maior conflito da história da América do Sul, envolvendo Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, de Solano Lopes. O Brasil saiu vitorioso, mas o custo foi altíssimo. Milhares de mortos, dívidas externas crescentes e um exército fortalecido e politicamente ativo. Os militares voltaram da guerra com a sensação de que haviam dado sua vida pela pátria, mas eram desprezados pela monarquia. Essa insatisfação teria consequências graves no futuro. Já a escravidão era uma ferida aberta. O Brasil foi o último país das Américas a abolir o trabalho escravo. Dom Pedro II, pessoalmente, era contra a escravidão, mas sempre hesitou em bater de frente com a elite rural escravista. Foram anos de leis graduais, como a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que proibiu o tráfico negreiro, a Lei do Ventre Livre, de 1871, e a Lei dos Sexagenários, de 1885. A pressão popular e internacional cresceu até que, em 1888, sua filha, a princesa Isabel, assinou a Lei Áurea, libertando os escravizados sem indenização aos proprietários. Foi um marco histórico, mas também o estopim da crise final da monarquia. Dom Pedro estava fora e falou: vai lá, Isabel, assina isso daí que eu não quero me envolver. Os fazendeiros, base de apoio do Império, sentiram-se traídos. Muitos passaram a apoiar o movimento republicano. O exército fortalecido após a Guerra do Paraguai também se aproximava da causa republicana. Assim, o Império, que parecia estável, estava com suas bases corroídas. Em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca liderou um golpe militar, praticamente sem resistência. A monarquia caiu de maneira rápida e quase melancólica. Dom Pedro II foi informado da sua deposição com certa frieza. Resignado, declarou que sempre buscara o bem do Brasil e que deixava o país sem ressentimentos. Poucos dias depois, embarcou com a família para a Europa. No exílio, em Paris, Dom Pedro II viveu modestamente, dedicado a livros, estudos e correspondências. Nunca demonstrou o desejo de retornar ao trono. Em 1891, morreu em um quarto simples de hotel, longe do Brasil que governara por quase meio século. Somente em 1921, seus restos mortais foram trazidos de volta ao Brasil, recebendo honras de chefes de Estado. Hoje, sua memória é lembrada como a de um monarca culto, progressista e dedicado ao país, mas também como alguém que governou apoiado em estruturas conservadoras, que demorou a romper com a escravidão e que, ao fim, foi derrubado sem resistência. Então é isso, pessoal. Gostaram dessa série de vídeos sobre o Império no Brasil? Se gostou, deixa seu like, compartilhe os nossos vídeos, aproveite-os para estudar para o Enem, para o vestibular e se inscreva em nosso canal. Isso nos ajuda muito a crescer e atingir cada vez mais pessoas. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.